Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos mostrar uma curiosidade química bem interessante, que é qual é a química da supercola. Aqui nós temos um frasco contendo supercola, olha só que interessante. Opa. Pois então, hoje nós iremos explicar como funciona a supercola, que é este adesivo que é utilizado para colar quase qualquer tipo de coisa, que é basicamente uma cola extremamente poderosa, que é mais conhecida pelas marcas chamadas Super Bonder, por exemplo, o Lock-It, entre outras marcas, mas em alguns lugares ela é popularmente conhecida pelo nome nada bonito de cola capeta, porque ela consegue colar praticamente qualquer coisa, talvez com exceção do Teflon, que é uma substância que nada gruda. Então, nós vamos explicar aqui neste vídeo hoje como que funciona a cola Super Bonder, qual é o princípio por trás dela grudar as coisas, como que ela faz para secar tão rápido e colar com tanta força, e qual é a composição química que forma esse tipo de cola, e por que que ela tem esse tipo de reação tão incrível de colar qualquer tipo de coisa. Então, vamos lá. A supercola é feita basicamente de uma substância chamada cianoacrilato de metila. Esse composto é uma substância orgânica de função mista, ou seja, ele pertence às funções orgânicas éster e nitrila. Como nós podemos ver aqui na sua estrutura molecular, ele possui o grupo éster, ou seja, um derivado de ácido carboxílico ligado a um radical orgânico, e também ele possui o grupo nitrila, que é tipo o carbono com ligação tripla e o nitrogênio, um grupo cianeto. Também nós podemos notar que sua estrutura ela tem esse carbono ligado a isso com uma ligação dupla, ou seja, ele também é um composto insaturado, um alceno. Basicamente, a supercola ela é formada pelo cianoacrilato de metila líquido puro. Ele é um líquido bastante pouco viscoso e que tem um odor bem forte. Esse líquido ele tem uma característica bem interessante, que ele é altamente propenso a sofrer reação de polimerização espontânea na presença de alguns agentes promotores, como por exemplo as bases de Lewis. Ele é uma substância que ele é relativamente instável na forma monomérica, ou seja, na molécula separada, e ele tem uma tendência muito grande a sofrer reação de polimerização. Como nós estudamos em química orgânica, a polimerização ocorre quando nós temos diversas moléculas da substância, e essas moléculas elas se juntam formando uma molécula muito maior que possui uma unidade que se repete. Mas agora vamos entender por que esse efeito tem a característica de fazer com que o Super Bonder, a supercola, seja um adesivo tão bom. Aqui nós podemos ver a molécula do cianoacrilato de metila, que é o composto que forma a supercola. Como nós podemos ver, essa molécula possui um grupo que é uma insaturação, uma ligação dupla, e essa ligação dupla é vizinha a dois grupos, o grupo ciano em azul e o grupo carbonila em rosa, que são grupos que têm um forte efeito retirante de elétrons. Esses dois grupos altamente eletronegativos retiram a densidade eletrônica do carbono central. Esse carbono se torna altamente deficiente em elétrons e também retira a densidade eletrônica do carbono vizinho da ligação dupla. Isso faz com que a ligação dupla fique bastante fraca e ocasionalmente se quebre, deixando uma carga elétrica positiva no carbono da extremidade da ligação dupla. A carga negativa, por sua vez, fica deslocalizada entre os grupos retirantes e o carbono central. E como consequência, esse carbono da extremidade se torna deficiente em elétrons e passa a agir como um ácido de Lewis, ou seja, aceitando pares de elétrons provenientes de compostos como as bases de Lewis, que possuem pares eletrônicos disponíveis para formar uma ligação. E após a molécula se ligar ao grupo base de Lewis, ela também se torna ela própria uma base de Lewis, e então ela fica com carbono negativo, e esse carbono negativo ele é capaz de agir como base de Lewis para se ligar a outras moléculas de cianoacrilato de metila, e isso resulta numa reação em cadeia, dando origem ao processo de polimerização. Então, resumindo, nós podemos ver que o cianoacrilato de metila, que forma a supercola, ele é uma substância que é um alceno, ou seja, ele tem uma ligação dupla, e essa ligação dupla é bastante frágil, porque ela está vizinha a dois grupos que são fortemente retirantes de densidade eletrônica dos átomos adjacentes, ou seja, nós temos dois grupos que puxam com força os elétrons da ligação dupla na direção deles, que são o grupo carbonila do grupamento éster e o grupo ciano,
eles puxam com força a ligação, os elétrons nessas ligações. Isso deixa esse carbono altamente deficiente de elétrons. Então, para compensar essa deficiência, esse carbono ele puxa os elétrons da ligação dupla mais para perto dele. E quando isso acontece, esse carbono aqui da extremidade fica vulnerável, ou seja, ele fica com falta de elétrons, deficiente em elétrons. E essa deficiência de elétrons faz com que ocasionalmente ele tenha uma forte carga parcial positiva, e com isso essa ligação dupla ela pode se romper, deixando esse átomo de carbono com o octeto incompleto, ou seja, com 6 elétrons em vez dos 8 que são necessários para a estabilização. Então esse carbono com octeto incompleto, ou seja, um carbocátion que se forma de uma forma transitória na substância, esse carbono, quando ele entra em contato com alguma substância que seja uma base de Lewis, por exemplo, íons hidróxido, OH-, moléculas de água, amônia, álcool ou algumas substâncias que contenham grupos que possuem pares de elétrons isolados, esse carbono ele é capaz de se ligar, ou seja, aceitar o par eletrônico dessas bases de Lewis por uma ligação dativa, para poder estabilizar seu octeto que fica incompleto por algum tempo. E quando isso acontece, forma-se um adulto, ou seja, uma molécula ligada, a base de Lewis ligada à extremidade da cadeia, e isso deixa uma carga elétrica negativa nesse carbono. E aí, com isso, essa própria molécula se torna uma base de Lewis mais forte do que a original, que se ligou a ela. Quando isso acontece, essa molécula se tornando uma base de Lewis, ela começa a atacar outras moléculas de cianoacrilato de metila, e com isso vai acontecendo uma reação em cadeia que resulta em um polímero, ou seja, o cianoacrilato de metila é um composto que, na presença de alguns compostos indutores, ou seja, promotores que são bases de Lewis, ele sofre uma rápida reação de polimerização, liberando calor e formando um plástico bastante duro que acaba se aderindo à superfície, e isso faz com que elas fiquem coladas, e é por causa disso que o superbond, a supercola, ele seca tão rápido, pregando as peças bem fortemente uma na outra. E muitas vezes o fato da supercola grudar nas superfícies também se deve ao fato de que a própria superfície contém grupos que atuam como base de Lewis. Por exemplo, em objetos como papel, madeira, papelão e algodão, que são compostos basicamente por celulose. Nós podemos ver aqui a estrutura da molécula da celulose, que nós temos vários grupos OH que atuam como base de Lewis. Também nós temos superfícies como poliéster, por exemplo, o PET das garrafas PET, que ele é um grupo que nós podemos ver que ele tem vários átomos de oxigênio aqui que também podem atuar como base de Lewis. E temos também outras, como por exemplo as poliamidas, o nylon, por exemplo, seda, etc., que possuem átomos de oxigênio e nitrogênio que podem atuar como as bases de Lewis, que são os iniciadores da polimerização. E, por exemplo, algumas superfícies como os óxidos metálicos, como os metais e os vidros, eles têm, no caso dos óxidos metálicos, eles possuem uma camada de oxidação, contém átomos de oxigênio, que eles também podem atuar como ácido de Lewis e dar início à polimerização. E nós temos também o vidro, que possui vários grupos OH na sua superfície, ou seja, a superfície exposta do vidro entra em contato com a água, forma grupos hidroxila. Esses grupos hidroxila eles podem se ligar ao cianoacrilato e dar início ao processo de polimerização. Então, basicamente, quando nós aplicamos a cola, supercola, na superfície que nós desejamos colar, essa superfície já possui uma parte que é uma base de Lewis, e essa parte da superfície inicia o processo de polimerização a partir dela. Então, o polímero do policianoacrilato ele começa a crescer a partir da superfície e vai se alongando, e pelas forças intermoleculares esses polímeros também interagem suas moléculas uma com a outra, e isso mantém com que as duas superfícies sejam presas. Afinal de contas, uma parte delas agora é parte do próprio plástico que se formou entre elas. Isso explica porque o supercola, ele é capaz de colar tão fortemente as superfícies. Porém, tem algumas superfícies, como alguns plásticos, como polietileno, teflon, entre outros, que o cianoacrilato não pega bem pelo fato de que elas não possuem grupos que sejam bases de Lewis necessários para iniciar a polimerização. E, por exemplo, nós temos os plásticos que têm essa grande dificuldade de aderência. No caso, para poder grudar um plástico, basicamente a polimerização se inicia com, por exemplo, o vapor de água do ar que atua como base de Lewis. E, por exemplo, alguns, como o teflon, eles são compostos antiaderentes, eles não grudam na supercola, eles não são capazes de serem colados por ela.
E uma coisa interessante nesse mesmo assunto é que uma forma bem simples de fazer com que a supercola seque bastante rápido e fique aderida aos produtos seria adicionar de forma deliberada uma base de Lewis nessa substância. Por exemplo, nós vemos no Manual do Mundo do Iberê Tenório, que é um brilhante divulgador científico, que eu sou bastante fã. O Iberê Tenório, ele costumeiramente costuma adicionar bicarbonato de sódio à supercola, ou seja, ele cola alguma superfície e põe uma pitada de bicarbonato de sódio em cima. E isso faz todo sentido, porque o bicarbonato de sódio ele se decompõe produzindo íons OH-, íons hidróxido, que são uma forte base de Lewis, e por isso, na presença de bicarbonato de sódio, a supercola seca bastante rápido e prende com muita facilidade as duas peças a serem coladas. Em alguns casos, ocorre uma demora para a supercola secar, mas com o bicarbonato de sódio ela seca instantaneamente. Isso é uma estratégia bem interessante e muito inteligente. Então, nós vamos fazer uns testes agora sobre como a supercola funciona. E agora vamos fazer uma experiência bem simples para testar a capacidade da cola grudar em diferentes superfícies, na presença ou não do bicarbonato de sódio como promotor para ajudar a secar a cola. Aqui nós temos duas tiras de papelão, nós colamos ela com supercola e podemos ver que a reação é imediata. A cola imediatamente secou e prendeu muito bem firmemente os dois pedaços de papelão. Agora nós temos outra superfície que é um plástico de polietileno, ou seja, que é o tampinha de garrafa. Ela não é uma boa base de Lewis, então nós podemos notar aqui que quando nós colocamos a cola, ela se solta facilmente porque o plástico não adere muito bem ao cianoacrilato, a cola demora bastante para secar. Porém, ao repetirmos esse teste usando bicarbonato de sódio, nós podemos perceber uma coisa bem diferente aqui. Quando nós colocamos bicarbonato de sódio, nós podemos ver que as duas tampinhas elas ficam grudadas muito mais facilmente. Nesse caso, eu não esperei a cola secar, eu apenas separei os dois pedaços para mostrar onde ocorreu a polimerização e aquele líquido que nós adicionamos se transformou numa espécie de plástico. Dá para ver esse pedacinho de plástico transparente grudado, já é o policianoacrilato de metila, que é um polímero formado pelo superbonder. E aí nós colocamos agora o bicarbonato de sódio e podemos ver que esses dois pedaços agora estão muito bem grudados. Olha só que interessante. Aqui nós estamos mostrando o pedacinho de polímero que se formou entre as duas tampinhas, que não aderiram naquela hora. E agora nós vamos fazer outro teste, que é usando papelão, e vamos colar ele na parede que é feita de compensado de MDF, onde nós percebemos aqui que não adere muito bem a superfície do MDF com papelão. Mesmo que a cola tenha secado no papelão, não colou bem no MDF. Mas se nós colocarmos mais cola e botarmos o bicarbonato de sódio, nós podemos perceber aqui que o processo de secagem da cola, a polimerização, vai ser muito mais rápida, então ele gruda muito bem grudado aí na parede. Olha que interessante. Pois então, pessoal, é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço muito a audiência, as pessoas que visitaram, acessaram o meu canal, que ultimamente está com bastante inscritos, graças a Deus, está ficando com a audiência cada vez maior. Valeu todo mundo aí que me ajudou bastante na divulgação e que assistiram, que gostaram dos vídeos. Por isso mesmo eu gostaria de pedir que mais gente se inscreva no meu canal, que mais pessoas compartilhem o conteúdo, deixe seu like e tudo mais. Também visite o meu site, que se chama o Nerd da Química, está na descrição de todos os vídeos, o endereço. E também a minha página do Facebook, que também se chama o Nerd da Química. Muito obrigado por tudo e valeu!